O que me diz que os controles de exportação estão funcionando é que o chip chinês não chega nem perto da qualidade dos nossos. Ele está anos atrasado em comparação ao que temos nos Estados Unidos. Nós temos os semicondutores mais avançados do mundo, enquanto a China não. Superamos a China nesse aspecto. Vale lembrar que quando eles dizem nós, estão se referindo a Taiwan. As guerras dos semicondutores estão se intensificando, enquanto os Estados Unidos ainda acreditam que a China está muito atrás nesse setor, quase na idade da pedra. No entanto, a Europa está começando a reconhecer a verdadeira capacidade da China na produção de chips, que é muito mais avançada do que o Ocidente imagina. Quando se trata de semicondutores disponíveis no mercado, há dois tipos principais com os quais nos preocupamos. O primeiro tipo são os chips ultramodernos, como os NVIDIA A100 e H100, que são utilizados em tecnologias de inteligência artificial. O segundo tipo de semicondutores é o dos chips legados. A aprendizagem profunda no ZAC4 depende da proibição das exportações desses chips para a China, por razões de segurança nacional, impedindo que a China acompanhe os avanços. No entanto, a China já dominou a produção desses chips legados. Esses semicondutores estão em quase todos os dispositivos que conhecemos, como aviões, jatos de combate e smartphones. Todo mundo usa esses chips, e a capacidade industrial da China garante sua produção em larga escala. A China fabrica 31% dos chips legados globais, gerando um volume de negócios superior a 200 bilhões de dólares. Isso significa que o país controla 1/3 da produção mundial de chips convencionais. A oferta de chips é um lembrete da importância das cadeias de abastecimento da China e da sua base industrial. O domínio da China na produção de chips legados já lhe confere vantagens, como a capacidade de escalar a produção rapidamente. Essa posição no mercado de chips legados é uma grande fonte de renda para a China, que pode ser utilizada para financiar pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, as exportações de semicondutores para a Rússia aumentaram significativamente devido ao isolamento imposto pelo Ocidente. Pequim agora domina o mercado russo, com exportações e equipamentos para a produção de chips totalizando mais de 200 milhões de dólares. Esse número continuará a crescer nos próximos anos, ajudando a China a investir ainda mais em pesquisa e desenvolvimento. A guerra tecnológica dos Estados Unidos também envolve seus aliados. Biden não está apenas restringindo a exportação de chips americanos para a China, mas também pressionando empresas no Japão, Taiwan e Europa a fazer o mesmo. A razão é simples. Os Estados Unidos temem que a China esteja avançando tecnologicamente e que isso aumente sua capacidade militar. Se isso é um sinal de que os Estados Unidos está funcionando, certamente não é a mais exigente. O objetivo é impedir que chips americanos sejam usados para fins militares na China. Empresas que vendem chips para a China enfrentam sanções dos Estados Unidos, que visam proteger sua indústria e pesquisa. No entanto, a China continua sendo um grande mercado, gerando bilhões de dólares em receita anual para empresas americanas, que reinvestem em pesquisa e desenvolvimento. A secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, reconhece que o mercado chinês é grande demais para ser ignorado. As narrativas ocidentais retratam a China como uma ameaça, mas ao mesmo tempo, sua economia continua a crescer. Mesmo com restrições, a China ainda contribui com 10 bilhões de reais em receita para empresas como a NVIDIA. Na Europa, empresas como a ASML, da Holanda, também vendem semicondutores para a China, que é um de seus maiores clientes. Os controles de exportação mostram a dependência dos fabricantes ocidentais de chips em relação ao mercado chinês. Se esse mercado desaparecer, haverá um colapso nas receitas corporativas e muitas perdas de empregos. Portanto, é sensato tratar bem os maiores clientes, especialmente na Europa. Apesar das políticas externas dos Estados Unidos, que buscam impedir que aliados do G7 atendam clientes chineses, Pequim está desenvolvendo sua própria tecnologia de semicondutores. A China já domina a indústria de chips legados e agora está se concentrando em sua produção local, como a SMIC. Isso é um problema para o Ocidente,
que ainda vende muitos chips para a China. A indústria automotiva, por exemplo, necessita de cerca de 3.000 chips especiais para os modelos mais recentes de veículos elétricos. A China está ultrapassando outros países na produção desses veículos, não apenas fabricando chips, mas também os produtos que os utilizam. O governo chinês está incentivando empresas locais como BYD e Geely a abandonar fornecedores estrangeiros e se orientarem localmente. Com mais dinheiro fluindo na economia doméstica, a China está se preparando para dominar o mercado de semicondutores, mesmo que os chips mais avançados ainda estejam a 5 a 10 anos de distância. Para inovar, a China precisa de investimentos agora, e os subsídios são uma parte importante dessa estratégia. Até 2030, a eletrônica representará 45% dos custos de produção de um carro, com os semicondutores ocupando uma grande parte disso. À medida que a China continua a crescer nesse setor, os Estados Unidos e a Europa enfrentarão desafios econômicos e a falta de empregos bem remunerados. A China está prestes a dominar a indústria de semicondutores, assim como fez com os módulos solares, baterias elétricas e o mercado automotivo. É apenas uma questão de tempo.